Transmissão. Olá, pessoal. Tô organizando aqui para começar a live. Bem-vinda, Mania da Madá. Vou verificando aqui se está tudo ok. Vamos lá. Então, o que eu vim falar aqui hoje sobre o princípio da individualidade. Então, o que é o princípio da individualidade? Não te ensinaram a ter individualidade. O Brasil é ensinado a dividir tudo. E para transbordar, a gente precisa ser um rio para poder transbordar na vida das pessoas. Você vai ativar o princípio da individualidade se você crescer. Se você fizer só pelos outros, você não vai conseguir ativar o seu princípio da individualidade. Vai faltar para você e vai faltar para os seus. Nós aprendemos que se você tem para você o que comer, você também tem que tem que dividir com o outro. Você não... E não é nada disso. Na verdade, então se você está ajudando o outro e deixando você e os seus, a tua família, tá faltando comida na sua casa, tá faltando roupa na sua casa, tá faltando muitas coisas, você está endividado e você está preocupado em ajudar o outro. Você não pode fazer isso, porque isso vai faltar para você. E se você é esse tipo de pessoa que está ajudando tanta gente e não está dando conta de ajudar a sua casa, tem um negócio muito errado com você. Você está quebrando um princípio. Para você ajudar, você precisa transbordar. E o que é isso? Você precisa ter para você sobrando. Porque se você for ajudar o outro e não tiver nem para você, você está se lascando. Você se torna vítima do que você está fazendo. A individualidade parece que é algo assim, tipo, é só eu. Mas eu só posso ajudar o outro se eu tiver para mim. Porque eu aprendi esse princípio, por isso eu tô aqui hoje fazendo essa live para vocês. Porque só quando a gente a coletividade em tudo, em todas as coisas, acontece que você deixa de ser você mesmo. Quando você vive no coletivo, pensa coletivamente, você deixa de ser, você tira a sua individualidade e você deixa de ser você. Aqui no Brasil, se a criança ela quer algo, a mãe tem que dar aquilo pro filho. E se uma outra criança estiver brincando e ficar chorando, fazendo birra que quer aquilo, o pai vai lá e toma e dá para aquela criança que está fazendo birra. Isso é errado. Ele tem que aprender a esperar o tempo dele. Então aqui em casa não tem esse negócio não, esse negócio de comunismo, né? O comunismo é que a gente tem que ser tudo igual. Se alguém pegou e não era o seu foco, vai esperar a sua vez para pegar. Só que os pais ensinam errado. Vocês não podem ser assim. A gente tem que repetir as coisas de forma boa. A gente tem que ter transbordo. E o que é transbordo? Você vai anotar um negócio aqui que vai doer na sua cabeça. Se você não prospera hoje, você está debaixo de uma energia coletivizada. Prosperidade é um princípio que eu vou falar outro dia. Mas a prosperidade é individual. A crise é coletiva. Um pai abençoado e uma mãe abençoada ensina seus filhos como lidar com a vida. Se a prosperidade fosse coletiva, todos os filhos seriam prósperos. Porque você foi criado numa mesma casa onde você tem vários irmãos e nem todos são prósperos? Porque a prosperidade é individual.
Nem no treinamento ela é coletiva. Então a prosperidade é individual e a pobreza é coletiva. Então quando você sofre um alarde no país, como a gente está sofrendo agora dessa pandemia, coletivamente tudo é associado e todo mundo fica igual um robô. Todo mundo pensa só em crise, que está difícil, e todo mundo fica com aquela cabeça. E aí você está lascado, porque a individualidade não prospera. Você está pedindo permissão para quem? Para quem que você está pedindo permissão para você prosperar? A prosperidade é individual. Alguém diz que não concorda. Tudo bem, então fica sem prosperar. Nós temos que ser ponto de prosperidade para transbordar na vida dos outros. Eu conheço pessoas que vivem ajudando os outros, mas está passando necessidade em casa, está com um carro para ser apreendido, está com ordem de despejo. Isso está tudo errado. Porque aprendeu que tem que ser comunista, que tem que ajudar o outro, que tem que ser o coletivo, que tem que repartir tudo. O problema é que o grande problema é que repartir a pobreza é a pior coisa que existe. Temos que repartir tudo, menos a pobreza. Então é obrigatório que você prospere. Você não para de repartir, mas você tem que compartilhar, multiplicar. Repartir é o processo de divisão, ok? A gente inverte com o processo de multiplicação. Jesus não repartiu o pão que tinha, multiplicou. O que é prosperar? É pegar água e transformar em vinho. É pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas. Mas qual é o princípio que Jesus usou nesse momento? O acesso ao Pai. Acesso ao Kairos. E o que é o Kairos? É o tempo de Deus. É o terceiro céu. Se não tivesse aquele homem fazendo aquilo, de que jeito que o povo teria comido naquele dia, naquele deserto? Então não adianta repartir a pobreza. Se repartir a pobreza, vai sobrar o quê? O que me chama a atenção é uma família onde o pai é digno, a mãe é digna e ensina os filhos a prosperarem. Tem 5 filhos, um prospera e os outros 4 não. E aí você fala, o que tem de mais nisso? Sabe o que acontece? É que o primeiro é o ensino coletivo. Não dá para ensinar coisas iguais para gente diferente. Não, pois as pessoas cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. Alguns pais acham que os filhos estão num curso, no MEC. Na verdade, você se matricula para ser um treinador. Você como pai, como mãe, você é um treinador de cada um dos seus filhos. É forte isso, né? E eu olho para o meu filho, o João Gabriel, ele precisa de um treinamento. Eu olho para a Rafa e cada um tem um estilo. Na verdade, eles não são alunos da minha turma. É eu que sou a treinadora de cada um deles. Você que é mãe, você que é pai, já é um treinador. Você não é Você não é uma pessoa que é um professor, você é um treinador. Não é um dia que vai acontecer isso. Mas você tem que tratar eles com a individualidade deles. Prestar muita atenção nesses detalhes. Mas o princípio que eu ensino desde pequeno para os meus filhos é o princípio da individualidade. Que eles são pessoas individuais. Cada um tem o jeito, a personalidade e o estilo dele. Se você não ensinar isso para os seus filhos,
a eles conquistar o que eles precisam, eles serão engolidos. Eu tenho certeza que seu pai não te ensinou isso. Daí você me fala, mas você nem me conhece. E por isso que eu tenho certeza que teu pai não te ensinou isso. Porque senão você seria conhecido. Você já estaria em relevância, em alta relevância. Não fica ofendido não, tá? Esse é um soco que eu tô dando bem no meio da sua cara. Porque se você tivesse explodido, você já era conhecido, conhecida. Muda seu posicionamento. Aquele cara que devia o carro que eu falei anteriormente, a casa, ele mudou o posicionamento dele. Antes, a casa dele era tudo quebrada. Ele arrumou a casa dele, aí começou a prosperar, de verdade. Agora, ele pode multiplicar ainda mais, ao invés de dividir. E arrancar o que era dos seus, da sua família. Não arranca o que é da sua família para dar para os outros. Transborde primeiro na sua casa. E aí, com tanta prosperidade, você não saberá o que fazer. E daí você vai prosperar na vida dos outros. Se você é alguém que tem prosperidade real, você não dá conta de segurar só para você. O princípio da prosperidade reina. Se você não é individualizado, você não segue um princípio. Você tem que pedir autorização para alguém para fazer as coisas. Qual é o princípio do comunismo? Não é um princípio, é uma regra. O comunismo é o seguinte: a gente nivela todo mundo por baixo, fica todo mundo nivelado lá embaixo, todos são iguais. Vou ensinar uma coisa para você, isso é mentira. Nós não somos iguais, nós temos que ser diferentes. Nós somos produtos da indústria, do nosso Criador, o Pai, que está no céu. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós carregamos uma parte dele. E a individualidade está em honrar essa parte que nós carregamos. Essa parte que carregamos do nosso Criador. Ele só nos fez igual a Ele, semelhantes a Ele. Nós seríamos, se nós fôssemos igual a Ele, nós seríamos produtos da indústria dele. Só que nos criou imagem e semelhança deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Gênesis 1:26 fala: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. A individualidade é entender que sou única. Repete comigo: eu sou único. Eu sou única. Você é único. Significa pare de se comparar. Pare de se ver como outra pessoa. Toda pessoa que se compara com outra, ela é uma idiota. E eu já fui uma idiota. Eu larguei mão de ser idiota porque eu me aliviei, porque eu me aliei ao princípio da individualidade. Como é o único, como eu sou única, não existe comparação. Comparações só existem para produtos industrializados. Por exemplo, quando um arquiteto desenha um protótipo, esse protótipo precisa ser replicado. E não tem nada personalizado. Ele precisa ser feito em uma esteira. Quando você faz o produto em uma esteira, você vai comparar ele. Porque é feito com base num protótipo e não pode ter diferenciação. Você não, você é diferente. Você é a graça que existe na criação. É a diferença. A graça da natureza é a diferença. A graça da natureza é a diferenciação. E o que você aprende com isso? Você não tem que pedir autorização para prosperar. Se você não está prosperando, é porque você não ativou a sua individualidade. Porque com a individualidade você começa a ser abundante, você começa a ser transbordante. Para ser
e para de ser escasso. A individualidade é o seguinte: eu sou um sinal de Deus na Terra. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E se você pode conectar direto nele, que é a fonte, através de Jesus, você começa a estudar para você parar de depender. Se você começa a prosperar, seus pais não vão pegar mais no seu pé. Ninguém vai te encher o saco. Se você quer que seus filhos comportem do jeito que você acha que eles têm que se comportar, vou contar um negócio para você. O comportamento dele na frente dos outros nunca vai ser do jeito que você quer. Eles nunca vão ter esse comportamento. Cada um deles tem um estilo próprio. E se você não souber canalizar isso, você vai ter problemas. Tem uma coisa no princípio da individualidade, e é a coisa do individualismo. Tem uma diferença. Individualismo é quando eu sou egoísta. E aí? Eu começo mexendo e quero só para mim. Individualidade é um princípio. Então Deus te fez único. Individualidade, eu não sou adepta do individualismo. Se você é uma pessoa que pensa só em você, aí você está pecando. Crise é coletiva. E o que significa coletivo? Não existe ninguém para patrocinar esse conteúdo, a não ser você mesmo. Individualidade é uma das coisas mais terríveis da Terra. Esquece o egoísmo. Naqueles parques, lá no Hot Park, no Termas de Laranjais, tem aqueles baldes que enchem de água. E somente quando eles enchem que a água transborda e começa a derrubar. E daí ele vira. Ele não vira enquanto ele não enche. E ao invés de você se preocupar em ficar com um balde virado de ponta cabeça, e aí você nunca vai ter nada. Mas agora se você for cheio, acordar todos os dias e aprender para não depender dos outros, aí seu balde enche e você transborda. Pois quando tá cheio, ele vira. Eu não tô falando para você ser egoísta, não, egoísta não. Todo o processo de egoísmo vai levar você a ter menos. E se você tiver muito, você não vai dar conta de curtir o que você tem. Não vai ter ninguém sincero sorrindo para você do seu lado, entendeu? Se seu filho pegou um brinquedo, ele vai brincar primeiro e o outro vai esperar para poder brincar depois. Existe um princípio da ordem. Aí a pessoa fala: e a outra criança também quer brincar, mas tem um monte de brinquedo para ele brincar. E por que ele tem que querer brincar justo com esse que o meu filho está na mão? Eu não dou show na frente de ninguém. Eu já ensino os meus filhos isso em casa. Algumas pessoas falam que isso é egoísmo, mas é porque estão na era do coitadismo, para agradar os filhos dos outros e deixar o seu filho às vezes chorando. Você toma o brinquedo do seu filho achando que você está ensinando ele. E o que você está ensinando é o comunismo para ele. Simples. Você não prospera. Você ensina para ele, você não prospera. Deixa para o outro. É forte isso, né, gente? Se você sempre vai pedir esmola, e tipo assim, você sempre vai ter que pedir esmola pro outro. Isso vale pro seu filho também. Se outra criança está brincando, eu falo, ele pegou o primeiro, deixa ele curtir o brinquedo. Mas ele ficou muito tempo, problema dele. Vira o seu foco para outro brinquedo, vai brincar com outra coisa. Só prospera quem paga o preço da individualidade. É plantar. Estão plantando para mim. Quando estão plantando para mim, eu vou ficar só com esmola dos outros. Eu tenho que plantar. Eu sou tão abençoada ouvindo você aqui agora, Vivi.
Ouvir não vai mudar nada na sua vida. Quem ouve não muda. Jesus já falava isso. Quem pratica, prospera. Quem guarda, não pratica. Ou seja, ele toma para si e faz o quê? O que você tem feito com o que você tem aprendido? Você tem replicado? Se no individual todos no Brasil tivessem cuidado da sua própria imunidade, tivessem cuidado da sua própria vida e não ficasse aí preocupando com o que está acontecendo de forma geral, não tinha essa quantidade de problemas no Brasil que está rolando agora. As coisas estariam muito melhor. Porque quem está mudando e tirando o foco da pandemia está prosperando, tá vendendo, tá criando um negócio novo. Hoje mesmo eu fui buscar um produto na correspondência e na hora eu olhei assim, tinha tanta coisa, tanto pedido que os moradores estão fazendo, e eu olhei pra moça, pra atendente lá, falei, nossa, né, o povo tá reclamando de crise. Ela falou assim, não dá pra ver crise não, porque aqui todo dia tem gente chegando um monte de produto. Então, para onde é que você está olhando? Então, se no individual, no Brasil, todos tivessem cuidado da sua própria vida, da sua própria imunidade, a gente estaria muito melhor. Então, tem que ter individualidade. Não é egoísmo. Egoísmo é luciferano. Pobres, na raiz da palavra, significa improdutivo. Se você não estudar, você vai depender do estudo dos outros. Se você não prosperar, você vai depender da prosperidade dos outros. Individualidade. Deus te chamou para prosperar nessa terra. E o que você está fazendo? Aprenda a usar o princípio da individualidade. Seja abençoado, seja próspero. Utilize o que Deus te deu de melhor. Eu vou abrir o comentário aqui, que na hora que eu tô falando, para não... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ativou? Ativou os comentários, gente? Se vocês querem perguntar alguma coisa, entender melhor sobre o conteúdo que eu falei. Se ninguém perguntar nada, eu vou sair. Como foi para vocês estarem participando dessa live? E agora, todos os dias eu vou fazer uma live. Não tem um horário determinado, por causa da minha agenda, mas todos os dias eu vou estar fazendo uma live para vocês e compartilhando e deixando gravado no IGTV. Eu vou também gravar vai ficar gravado no YouTube. E eu peço para vocês, curtam esse conteúdo, se vocês curtiram. Façam alguma coisa. Se você não curtiu, dá também um dislike, tá tudo bem, mas pelo menos você tá fazendo alguma coisa. E se você achou que esse conteúdo é legal, compartilha, curte, compartilha com outras pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. Porque quanto mais você curte, quanto mais você dá like, mais pessoas são acessadas. E mais pessoas vão recebendo esse conteúdo e vão entender sobre a individualidade. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu só tenho a agradecer e muito obrigada a cada um de vocês que vai assistir esse vídeo, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Muito obrigada. Um grande beijo.